Olá, muito bom dia, 10 em ponto, horário de Brasília. Estamos aqui prontos para começarmos o Morning Show, olha aí. A revista radiofônica da Jovem Pan, nessa sexta-feira, 16 de junho de 2017. Ódio a bordo. Depois de Miriam Leitão, jornalista Alexandre Garcia, da TV Globo, é alvo de insultos em voo. Os ataques verbais, que partiram de um militante de esquerda, começaram na área de embarque e seguiram até o interior do avião em Brasília. Prepare o bolso. Netflix reajusta o preço dos pacotes oferecidos aos assinantes do Brasil. O último aumento por aqui se deu em junho de 2015. And the Oscar goes to... Entenda por que Leonardo DiCaprio teve de entregar aos investigadores a estatueta conquistada por Marlon Brando nos anos 50 pelo filme Sindicato de Ladrões. Aliás, o que o Oscar do Brando estava fazendo nas mãos de DiCaprio, hein? A Paulinha conta pra gente já. Você tem uma história policial pra revelar pra gente daqui a pouco? Diria, bom dia, não é? Paulinha. Bom dia, Edgar. Daqui a pouco a gente vai ter detalhes aí. O da Pena vai me ajudar com isso. Ai. Acostumado com ladrão, hein? Será que a hash tem a ver com isso ou não? Não. Vamos para um outro lado, Então não é? Vamos lembrar de uma coisa importante que é bastante esquecida nessa época do ano, não é, Edgar? Temos falado de dengue ultimamente? Temos. Um pouco, talvez. Bem menos do que no verão, né? Começa a chegar esse tempo, frio. As pessoas esquecem. Os mosquitos dão uma sumida e o verdade. assunto parece que passou, que não volta mais. Tem razão. O que não é verdade, né? Quando chega o verão, vem aquele caos. E aí, enfim, vira aquela loucura, vamos acabar com a dengue. Todo mundo depois se preocupa de novo com a epidemia de dengue e tal, só quando o problemão tá lá, né? Hoje, em pleno inverno, a gente vai falar com o médico Renato Kifuri, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. E vamos colocar este assunto em pauta no Brasil e no mundo. #Xodengue. Tá? Vale aí o seu meme, a sua experiência. Já tem gente aqui contando no Twitter que já pegou dengue, como que foi, como que deixou de ser, o que faz, mesmo nessa época do ano pra prevenir aí que o mosquito se prolifere. Estamos esperando então vocês na #Xodengue. Pode mandar também aquele meme do dengue da Xuxa, é bem-vindo. Eu gostaria de receber alguns, obrigada. Vou aqui no WhatsApp da mesma toada, hein, Paulinha? Vou perguntar para os nossos ouvintes aqui se eles já tiveram essa experiência, já contraíram a dengue. Conta aí se tem alguma experiência na família, dê o seu relato, que medidas você toma para prevenir a doença. A gente tá esperando a sua mensagem em áudio ou em vídeo. E pode mandar perguntas também para o Renato Kifuri, que é o vice-presidente, como a Paulinha falou aqui, da Sociedade Brasileira de Imunizações, para tirar a sua dúvida. Tem muitas dúvidas ainda acerca dessa epidemia, que chega a números de epidemia, né? Principalmente nas épocas de verão, como a Paulinha falou. Vai lá, mande a sua mensagem, 11 931 17009 é o nosso WhatsApp e tem sorteio da camiseta do programa ao final dessa edição do Morning. No mais, eu convido você a comparecer ali, dê uma chegada na nossa página, no perfil do Morning Show do Facebook, é o JP Morning Show. Inscreva-se no nosso canal e além de conferir tudo que acontece ao vivo nesse cubo multicolorido, você tem todas as entrevistas que já passaram aqui pelo Morning Show ao longo da nossa breve história. Todos convidados, então, a passarem a próxima hora e meia colados aqui com a gente no Morning Show. Olha, nessa semana a gente falou aqui das agressões verbais sofridas pela jornalista Miriam Leitão durante um voo. E hoje a gente vai abrir o noticiário com uma história similar, bem parecida, que também teve como cenário um aeroporto, um avião. Ontem, o jornalista Alexandre Garcia, da TV Globo, foi hostilizado por um manifestante de esquerda. Vini, o caso também ocorreu no aeroporto de Brasília? Bom dia. Bom dia, Edgar. No aeroporto de Brasília, ainda na fila de embarque, né? O Alexandre Garcia, que estava acompanhado da esposa Magda Pereira, e eles iam pegar um voo da Gol até o aeroporto de Confins, em Minas Gerais, quando foi abordado por este militante esquerdista. No caso da Miriam Leitão foram vários militantes, do Alexandre Garcia foi apenas um rapaz
que nós veremos agora no vídeo, Edgar, chama o Alexandre Garcia de golpista. Vamos ver. Golpista, golpista, eternamente golpista. Que legal que a gente vai no mesmo voo. Golpista, vai ter Miriam Leitão também? Alexandre, você também vai soltar notinha se vitimizando igual a Miriam Leitão? Golpista? Hein, golpista? Como é ser golpista? Fala pra gente aqui, não é a Rede Globo não, aqui é no filter. Você pode falar o que você falar, a gente vai publicar sem edição. Como é compactuar com o sistema? Como é compactuar? Como é ser pelego de militar? Enquanto jornalistas livres são perseguidos pelo sistema, jovens, negros, trabalhadoras, mulheres, LGBTs, assassinados por um sistema. Como é servir o sistema, Alexandre Garcia, golpista? Golpista! Quis a história que a gente estivesse no mesmo voo, né? Vai chamar a Polícia Federal, vai ter mimimi, vai dizer que é ódio. Quis a história. Eu gosto do vocabulário. O vocabulário é o mesmo há 40 anos. É uma isca, o cara joga uma isca esperando uma reação, né, do cara pra exatamente, se ele perde o controle, como é que o cara queria. Eu acho que o Alexandre Garcia deu a melhor resposta com esse tipo de situação, que é o silêncio. Né? Porque você não tem que dar... Dificílimo, é dificílimo. Ele se mostra depois ali, ó. Olha ele. Claro, é tudo que ele quer, né? Só que aí, tudo que ele quer, Paula, né? qualquer reação do Alexandre Garcia é exatamente o que o agressor tá querendo e atesta contra ele. Né? E agora, Edgar, o momento que ele entra no avião e se dirige já à cabine do piloto. Sei. E tem uma conversa ali com o piloto. Vamos ouvir esse momento também. Apoiou a ditadura e ainda apoia. A verdade é dura. A Rede Globo apoiou a ditadura. O cara continua tripudiando ali atrás. A Rede Globo apoiou a ditadura, só isso, tá? E aí a esposa do Alexandre Garcia, a gente não vai fazer aqui, tá bom? a Magda Pereira, até é a única que dá uma resposta para este rapaz, dizendo o seguinte: olha, cuidado que você pode ser expulso do voo. Vai chamar o comandante. Olha lá, cuidado, você pode perder seu voo. Essa é a voz da Magda Pereira. O próprio Alexandre Garcia disse depois do ocorrido que quem o chamou foi o próprio comandante, não foi ele que se dirigiu, e que o comandante ofereceu tirar o rapaz do voo se o Alexandre Garcia quisesse. Mas ele não quis, ele disse que o rapaz estava alterado, ele não queria dar importância para isso, né, que nem era um poder que ele queria ter, esse de tirar o cara do voo, então não queria dar mais importância ainda para esta situação. Ô, Vini, nesse momento eles estão no avião, né? Então foi do embarque até o avião. A gente sabe que esse processo não é tão rápido, né? Você sai da fila do embarque, tem o check-in. Então, ele disse que começou no saguão. Então, começou no saguão, foi até a fila do embarque, na entrada do avião. Bastante tempo. Provavelmente ele vai fazer uma notinha no Facebook depois, dizendo que não foi diretamente ao Alexandre, sim a empresa dele, que é mimimi, qualquer coisa. Mas ele já fala, né? Não vai fazer igual a Miriam Leitão. Olha, e tem a confusão aí, né, do veículo com a pessoa física também, né? A questão do jornalista, o fato dele trabalhar numa emissora que talvez ali o militante ali tenha restrições, não concorde, como deixou claro na fala ali. É uma confusão. Sabe aí, qual é né? o grande problema disso? O grande problema disso é que é o seguinte, para quem não é da comunicação, existe uma escola que estuda comunicação chamada Escola de Frankfurt. É uma das primeiras escolas que começaram a estudar a comunicação a fundo, e lá tinha um conceito que a mídia, ela trabalhava com uma mídia de massa, né, que manipulava as massas. É um conceito super difícil, complexo, sério, né, muito difícil mesmo, ele é sério. Aí se pincelou isso e se trabalhou esse conceito de uma maneira muito equivocada, muito errática, muito rasa, e até hoje as esquerdas no Brasil só conhecem essa maneira equivocada, rasa e errática do conceito. Desconhecem que depois da Escola de Frankfurt vieram N outras escolas para explicar a comunicação, que inclusive são escolas que não tratam o receptor como um abobado que só recebe o que a gente fala, né?
e que não tem nenhuma reação. Que é um cara que só ouve eu, Ellen falando, Vini falando, Edgar falando, fica lá recebendo, dizendo, aham, isso aí que vocês estão falando é verdade. E não tem reação alguma, né? É isso que até hoje as esquerdas brasileiras trabalham, e as pessoas divulgam e promulgam, e aí ficam chamando o jornalista de golpista, disso e daquilo, acreditando nisso. Então, assim, renovem-se a outros conceitos. Existem outras teorias, né? E, inclusive, essa que vocês acreditam, vocês estão lendo de uma maneira bem equivocada. Não aprenderam ainda direito. Mesmo que ela seja uma teoria antiga, vocês ainda não conseguiram estudar ela direito. Então, renovem-se, porque isso é tão velho. E ficar falando neste vocabulário, gente, pelo amor de Deus, vocês estão há 40 anos dizendo as mesmas palavras, não dá pra conhecer umas novas? E tem outras formas de você se expressar também. O Alexandre Garcia, Edgar, é um jornalista que já foi alvo de crítica aqui no Morning Show por algumas postagens que ele fez, né? De algumas declarações infelizes que ele já concedeu, mas aí você coloca na sua rede social, você se coloca aqui no programa como a gente faz, e não abordando o cara no aeroporto dessa forma. Outra coisa, Globo golpista. Eu acho engraçado esse termo também, porque qual foi a emissora que mais denunciou este período agora do governo Michel Temer? Foi a Globo. Quem foi o jornalista que deu o furo do Temer com o Joesley Batista? Foi Lauro Jardim, que é do Grupo Globo. Então que fez o editorial pedindo a renúncia do Temer. O Globo foi incrível, a gente foi. Mas a esse tipo de cabeça que não pensa, como você colocou, Ellen, não interessa. A inobservância desse tipo de detalhe não passa. Aliás, jamais por era uma a coisa cabeça mais como engraçada. Quando eu fazia Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, os meus colegas vinham dizer, nossa, RBS, que é afiliado da Globo lá no Sul, né? RBS, golpista, mídia de massa, manipuladora. Mas eles só assistiam a RBS. Eles nunca assistiram a Bandeirantes, o SBT, eles só assistiam a RBS. Isso que era incrível, né? Bom, vamos em frente aqui no Morning Show, girando o assunto. Ellen, vou continuar aí com você, quero ouvir o italiano e o pós-Itália, que são respectivamente os ex-ministros Antônio Pallotti e o Guido Mantega, segundo a lista de falcatruas da Odebrecht, poderiam estrelar o nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa. Eita. Isso porque a defesa do Pallotti jogou uma batata quentaça aí no colo do Mantega, né? Vamos passar limpo essa história? Vamos lá, não dá pra fazer mais nem festa tipo trotskista aquela, agora, gente. Foi ele, não foi ele. Não, nem encontro trotskista a gente consegue mais organizar agora. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, a defesa do Antônio Palocci começou a se organizar agora, né? A gente sabe que ele dispensou o Batoque, o advogado dele, e para contratar uma nova banca de defesa que vai trabalhar na delação dele. E essa defesa, que está fazendo a última manifestação antes da sentença do juiz Sérgio Moro, começou a ler o depoimento do Marcelo Odebrecht para argumentar em cima desse depoimento como vai ser a defesa de Palocci, dizendo o seguinte, vocês repararam que lá no depoimento do Marcelo Odebrecht, ele diz o seguinte, os repasses daquela conta italiano, né, com nome italiano, a maior parte deles começam a ser feitos depois de julho de 2011. E o próprio Marcelo diz que são repasses feitos ao partido. Portanto, após julho de 2011, quem administrava tal conta não era mais o Palocci. Quem estava administrando essa conta era alguém depois de Palocci. E quem seria um pós-italiano? Seria Guido Mantega. Eles não dizem o nome, mas deixam a entender que, depois desse período, não podia mais ser Palocci, e se não era Palocci, o pós-italiano, que inclusive aí outros delatores deixam claro que Guido, inclusive, pede para ser chamado, o codinome de Guido, ele diz, não, já que o Palocci era italiano, então eu posso ser, muito criativo, pós-italiano. Então, passa a ser administrado por Guido Mantega. E aí, a defesa de Palocci passa a imbricar aí o Guido Mantega nessa história, dizendo que quem administrou os pagamentos de propina para João Santana e Mônica Moura fora do Brasil, em contas na Suíça, foi sim Guido Mantega, não Antônio Palocci. Mais uma... Aí um momento assim, peculiaridades da defesa. A defesa também diz o seguinte,
Vem cá, outra coisa que não tá certo aí, que estão acusando Palocci, que a gente diz que não tá certo, e agora tem um episódio que vai provar que não tá certo. Vocês estão dizendo que o Branislav Kontik, assessor do Palocci, estava vindo aqui receber dinheiro, propina, dinheiro vivo, R$1 milhão numa mochila. Como é que vocês querem dizer que o Branislav Kontik vinha aqui receber R$1 milhão numa mochila? O volume, você vai falar. Se o Rodrigo Rocha Lures só conseguiu levar 500 mil numa mala. Isso não tem como comprovar. Então, assim, não tem como comprovar isso aí. Não cabe, não tem como. Então, Diz que assim, era 1, 2 milhões, se até estão 3 dizendo milhões. R$1 milhão numa mochila, vocês acabam de ver com aquela prova que numa mala, que é muito maior que uma mochila, cabe só 500 mil. Então, essa história aí tá furada. E, ô, Edgar, como é curioso, né? Lembrando aqui do Lula, naquela declaração que pode muito bem ser vista como uma incitação direta à hostilização a Miriam Leitão, quando ele fala assim, vou dar uma chance pra essa pessoa, que nunca porque acertou. Nunca acerta nada, talvez ela possa ir lá pro ministério. Pra essa moça. Cuidado, a palavra faz diferença. Pode ir lá pro Ministério da Fazenda, e aí você vê os 2 ministros da Fazenda do lulupetismo, né? Antônio Palocci tá preso, acho que desde setembro, se não me falha a memória, e aí temos o Guido Mantega também, o pós-Itália. Ainda na política, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fala em suspensão do recesso dos deputados em julho, caso a denúncia contra Michel Temer seja apresentada. O Maia explicou que a questão seria definida após consulta no plenário. Como se sabe, denúncia contra a presidente da República tem que ser enviada à Câmara. O que o nosso parceiro, hein, Augusto Nunes, tem a dizer sobre isso? Muito bom dia, Augusto, queremos a tua opinião. Bom dia, Edgar. Bom dia, meus queridos parceiros de bancada. Bom dia, ouvintes do Morning Show. Michel Temer e Rodrigo Maia resolveram suspender o recesso parlamentar de julho e apressar a tramitação na Câmara da denúncia de Rodrigo Janot contra o presidente da República por 2 motivos. É uma manobra nada misteriosa. Primeiro motivo, no momento, o governo tem certeza de que tem o apoio de deputados federais em número mais do que suficiente para arquivar a denúncia pela rejeição. Essa denúncia, convém lembrar, só chegará ao Supremo Tribunal Federal se for aprovada no plenário da Câmara por pelo menos 2/3 do total de votos. Os opositores de Temer não chegam a tanto, não somam tantos votos. Segundo motivo da manobra, a bancada governista pode derreter em poucas horas, essa mesma bancada que hoje é suficiente, se novas descobertas da Lava Jato ou revelações produzidas por novas delações premiadas deixarem o presidente afundado na areia movediça só com a cabeça acima da superfície. O PSDB, aliás, será o primeiro a redescobrir a importância do respeito à lei, da ética e dos bons costumes, e, em seguida, romper com o governo. Temer acredita que, se sobreviver a esses vendavais do inverno, será salvo pelos sinais de que a economia está saindo da UTI. Aspas para o que disse o presidente ontem ao ministro Tucano. A retomada do crescimento vai calar os que tentam derrubar o meu governo. Num país com 14 milhões de desempregados, Edgar, Temer vai precisar de indicadores econômicos bem mais robustos e já para sonhar com a permanência no cargo até o fim de 2018. Tudo somado, ele talvez deva reunir com urgência o primeiro escalão para abrir o encontro do Ministério, resumindo numa palavra o que todos os integrantes da sua equipe devem fazer até agosto. Oremos.
É isso. Valeu, Augusto. Oremos. Oremos, irmãos. Ô Edgar, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, concedeu uma entrevista agora há pouco ao Jornal da Manhã e disse que uma eventual análise pela Câmara dos Deputados de uma denúncia contra o Michel Temer pode atrasar a reforma da Previdência, né? Foi o principal destaque aí da fala dele nessa entrevista. Então, mesmo suspendendo, segundo ele, o recesso parlamentar, pode sim haver atraso aí em relação à reforma da Previdência, cuja discussão é tão cara, né, para o povo brasileiro. Sim. E também é fundamental ali nas discussões no parlamento. Vamos lá, agora 10 horas 20 minutos, horário de Brasília. Olha lá, vem, Paulinha, vem aqui, vamos lá. Vamos terminar esse bloco aqui, ó, antes da gente sair pro break aqui, ó, falando de dois assuntos que estão intimamente ligados. O preço da Netflix vai aumentar no Brasil e Miley Cyrus contou por que parou de fumar um beck. O que tem a ver? Como você tá exagerando, eu acho. Nada a ver. Achei que ia ficar legal o assim. assunto ligado com o outro, cara. Sei lá. Assim, a conexão fica por conta do ouvinte. Eu entendi a ligação. Vamos começar pela Netflix, então, que eu acho que é uma coisa que preocupa todo mundo, que é assinante e tal. A primeira coisa é você descobrir que tipo de assinante você é da Netflix. Que tipo de assinante? Existem 3 assinaturas para Netflix. Então existe a básica, a padrão e a premium. A básica, de cara, você pode saber se você é ou não, se você tem ou não as imagens em HD. Se você tem as imagens em HD, você já tá no grupo do padrão e que vai sofrer reajuste acima de 20%. Então, só quem vai continuar pagando R$19,99 é a assinatura básica, que permite que você assista a séries e filmes em um aparelho por vez com a definição padrão, que é a SD. Então, você não assiste em HD para essa assinatura que é a mais barata. As duas outras assinaturas, a padrão e a premium, que alteram assim o número de aparelhos que você pode assistir simultaneamente, em quantos aparelhos você pode dar download no offline do Netflix, as duas sofrem alteração. Então, para premium, o maior reajuste de 26%, então quem pagava R$29,90 agora vai pagar R$37,90. E para o plano padrão, que a grande maioria das pessoas assina, que é o que te dá a possibilidade de assistir em Full HD, e também pode assistir em dois aparelhos ao mesmo tempo, vai subir de R$22,90 para R$27,90. Se você não assina Netflix e resolver assinar hoje, por exemplo, você já vai entrar com esses preços novos. Sim. Se você já é assinante, começará a pagar pelo reajuste agora em julho. E não vai ter jeito, né? Eles vão provavelmente informar todo mundo aí por e-mail, porque eu fui ler até o meu contrato, valia agora até o final de maio, então eles já estavam dentro da brecha de poder reajustar os preços, certo. Tá? Não vai esquecer de falar aí porque que a Miley parou de fumar um beck. Eu não vou esquecer, não. Vou tomar um chá e não vou esquecer de nada, não é isso, Edgar? O tapa na pantera inesquecível. Miley Cyrus já tinha falado que se afastou da maconha, principalmente para compor esse novo álbum, que tá numa nova fase de vida. E aí ela foi lá ao programa do Jimmy Fallon e falou um pouco mais sobre isso. Falou que uma vez ela sonhou, Ed, que ela tava fazendo um monólogo naquele programa Saturday Night Live, e aí ela morreu de tanto chapada que tava durante o monólogo. E ela acordou preocupadíssima com isso, começou a gugar se alguém já tinha morrido de overdose de maconha e tal. Aí ela descobriu que não, mas daí ela falou assim, ninguém nunca morreu de maconha, mas ninguém nunca fumou tanto quanto eu. Então ela achou que era melhor dar um tempo. E aí ela também falou outras coisas, tipo assim, lembra quando eu vim aqui as últimas vezes, Jimmy? Uma vez eu tava vestida de coelho, outra vez eu tava vestida de gato, isso tem um motivo. Eu estava chapada. E aí resolveu mudar a vida e agora a gente tem essa fase mais, enfim, clean, mais limpa da Miley Cyrus e que tá indo muito bem, né? 2 músicas lançadas, o álbum ainda nem chegou e o pessoal abraçou a causa desta garota agora livre dos tóxicos. Tá bom. É isso. E ela falava que, eu não sei se tem essa parte na entrevista, ela fala, não é, que você não sabe quanto eu fumava, ela né? falou, Fumava acabei demais, de né? falar Isso aí. Que ela falou assim, eu vi que nunca ninguém morreu de maconha, mas ninguém nunca fumou tanto quanto eu. Exatamente, porque pensam que é brincadeira, mas do jeito que ela consumia aí, tava atrapalhando o trabalho. Ela falou, tava mesmo, só ficava em casa, comendo, enfim, essa era a vida. E ela percebeu que
que não é. Não é, queridos? Percebam também, vocês que estão aí. Ô, Paulinha, quem chegou de Marte agora, vai, dá uma geral na nossa hashtag aí. A nossa E moral da hashtag. história, né? Não tem nada a ver Netflix com o assunto. Né? Nada. As duas coisas Eu são acho que quem viciantes. escreveu isso, não sei, deve ter, sei lá. Algum problema É. com isso. Como não foi a gente Você foi escreveu, muito louco tá tudo agora, certo. Ó, é o seguinte, Você hashtag Xodengue tá entre os assuntos mais comentados do Brasil Olha. nesta manhã de sexta-feira. Então, por favor, Isso aí. alguém me mande o gif do dengue da Xuxa, que é a única coisa que falta pra alegrar minha manhã. E daqui a pouco também a gente conversa com o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, o médico Renato Kfouri. Você pode mandar perguntas para ele pelo nosso WhatsApp, 11 931 17009, e também fazer o seu relato aqui, que já teve dengue, alguém da família já teve, como é que você se previne contra esse problema. Conta pra gente no final do programa, que daqui a pouco a gente começa a ouvir o que a nossa audiência tá dizendo, e você que participa concorre à nossa camiseta do Morning Show. Posso dar horário? Ô, Casão, Eu Fábio. fiquei perdido agora. Eu sei, e aí? 10h30, horário de Brasília. Ah, falado. Na Jovem Pan. Hoje é sexta-feira, as revistas semanais começam a chegar às bancas, às mãos dos assinantes também. Vini, sabe o que eu queria que você destacasse pra gente aqui? A entrevista do padre Marcelo Rossi, a revista Veja. Pelo que eu andei sabendo, a revista é bastante reveladora, hein, né? O que você pode contar pra gente? Ele fala muito do período de depressão e de anorexia em que viveu desde 2010. Né, ele se abre realmente nessa entrevista e que agora, né, que ele está nesse período de recuperação, até de reinvenção da missão dele como padre, vai lançar em 2018 um livro e também um CD, e da aproximação cada vez mais também com os jovens, e isso por meio da rede social. Há mais ou menos um ano que ele tem feito algumas interações a mais, né, nas redes sociais dele, com lives, com algumas postagens também, com as transmissões de alguns trechos das missas que ele faz. Então ele está realmente com essa missão agora de se aproximar cada vez mais para levar o jovem até a igreja. Vamos ouvir um trechinho, Edgar, então, dessa entrevista. A primeira, ele falando sobre a depressão, né, de como que ele passou por esse momento. A única coisa que eu posso comparar novamente na depressão foi eu perdi o prazer. Imagina a sensação de você perder olfato e paladar. A comida, uma cebola, uma maçã, tanto faz. A vida perde o sentido. Achava a frescura até passar. Não tem classe social, não tem idade. Hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o mal, não do século, do milênio. Pois é, um período muito difícil. Depois também teve a anorexia. Ele disse que não se via magro, as pessoas falavam muito pra ele, não, nossa, pode estar muito magro, E ele muito ficou magro. tão magro que as pessoas achavam até que ele tava com alguma outra doença, Exato. né? Alguma outra coisa. Ficou meio um mistério, né? Isso. Parecia que havia um mistério, sei lá. E ele não admitia, ele só foi perceber mesmo quando ele se viu num vídeo, porque ele falou que não se assistia, mas uma vez ele se viu num vídeo, aí ele falou, nossa, eu tô com cara de doente mesmo. E aí que ele foi atrás, e aí teve aquela declaração no programa da Fátima, né, que ele tornou público essa anorexia, e aí começou realmente a libertação dele e o retorno nessa busca aí pelo prazer de viver e também da missão de servir a comunidade, né, religiosa. Ô Vini, mudou muito o aspecto visual, né? Até foi reforçado pelo seguinte, no passado, o Marcelo, ele fazia musculação, Isso. era um atleta. No começo, há muitos anos atrás, quando ele era jovem, acho que 18, 19 anos, se não me engano, ele chegou a tomar até anabolizante. Ele já contou essa história também. Então, é uma coisa que afetou até uma parte genética dele também. E aí ficou muito magro, e aí ele perdeu mais de 50 quilos, e agora ainda faltam 12 para ele voltar ao peso ideal. Agora ele cortou também carboidratos, né?
cortou queijo, cortou sal, cortou carne vermelha, Massa. mudou totalmente a massa, ele falou que pizza ele só come se for com massa de berinjela, né? Então ele mudou totalmente a alimentação dele, dorme apenas 4 horas por dia, metade do período que ele dormia, né? Tira um cochilo à tarde. E aí falou sobre as redes sociais, Edgar, que é algo que a gente fica sempre curioso de saber como que a igreja lidar com isso, né? Com as coisas positivas e negativas que as redes sociais trazem. Então ele falou um pouquinho sobre isso, vamos ouvir. Eles têm, como eu disse, muita informação. E eles estão muito antenados. Política, coisa que na minha geração, eu mesmo, na idade deles, nunca imaginava. Querem realmente fazer diferença. Hoje o jovem está antenado e quer mudança. Agora, precisa de uma formação, de uma liderança que não fanatize, uma liderança que leve ao bem. É o que o Papa diz. A rede social, seja qual for o meio, bem usado, é uma bênção. Pois é, e ele tem usado muito realmente a rede social, e aí ele até brincou numa parte da entrevista que ele usa muito o Wi-Fi, mas ele prefere ainda o Wi-Fi, né, que é o contato mais próximo realmente com as pessoas, mas sempre deixando claro que ele acha importante, quando bem usado, sim, as redes sociais para fazer o bem, para aproximar as pessoas também. Com relação à política, né, ele diz o seguinte, olha, a Bíblia já é clara, né? Infeliz aquele que está na corrupção e que as pessoas esquecem que aqui na Terra é apenas uma passagem e que depois, né, quando a gente for para uma outra... Tem uma conta a se acertar aí. Exatamente, tem um acerto lá em cima ou aqui embaixo mesmo, né, como ele mesmo disse. Mas ele falou, olha, a igreja já teve uma união no passado muito mais forte com o Estado e com a política. Isso não foi bom para a igreja. Isso foi um lado negativo. Então hoje ele prefere separar um pouco mais as coisas e acho que o altar não tem que servir de palanque político, mas também não tem que ser cego às coisas que acontecem no Brasil. Tem muita gente que se diz temente a Deus e tal, mas não acha que vai ter problemas, acerto de contas, não. Eduardo Cunha. Haja vista, por exemplo, gente nomeando o site com jesus.com e roubando milhões. Exatamente. Né? Exato. Vamos lá, agora o nosso assunto, a pauta agora aqui no Morning Show é o Oscar do Marlon Brando, que estava com o Leonardo DiCaprio, simples assim, né? E que agora está sob posse de um time de investigadores. E o que é mais legal dessa história é que o Oscar é recebido por Sindicato dos Ladrões, né, Vânia? Isso, filme de 54. Tem a trilha aí. Quando eu li rolando. assim, Leonardo DiCaprio, não sei o que, vai devolver o Oscar. Como assim? Mas demorou anos pro menino ganhar com esse regresso. Agora vai ter que devolver. Mas não era esse Oscar, ufa. Então, Explica essa era história. esse outro Oscar do Marlon Brando vencido como pelo prêmio de melhor ator por esse filme Sindicato de Ladrões, que tava com o Leonardo DiCaprio como um presente. Um presente dado a ele pela produtora de cinema Red Granite Pictures, responsável pelo Lobo de Wall Street, por exemplo, tá? O que acontece? Essa produtora está sendo investigada num caso de corrupção, Edgar. E parece que uma graninha ilícita foi usada exatamente para se fazer esse filme, O Lobo de Wall Street. E essa memorabilia e esse Oscarzinho do Brandon, como foi um presente, vai saber com que grana ele foi comprado. Vai saber. Não sei. Leonardo DiCaprio, esperto que fez o quê? Já tô devolvendo por conta. Vocês pegam aí e decidam o que é que vai acontecer. Além do Oscar, ele também tá devolvendo outros itens que lhe foram cedidos, porque ele ia fazer um leilão de caridade anual para beneficiar a sua fundação, que cuida do clima, né, ali da ecologia. Ok. Então ele vai devolver tudo, para não ficar no risco, entendeu? Porque o que acontece? Essa empresa é suspeita de estar envolvida e essa grana veio de uma lavagem de dinheiro feita por um fundo de investimento estatal da Malásia. É essa a investigação, é sobre isso. E aí, o que é que consta no processo civil lá nos Estados Unidos? Que 100 milhões de dólares foram desviados desse fundo para financiar o Lobo de Wall Street em 2013.
Então, até isso ser averiguado, esperto que é, Leonardo DiCaprio já falou, pega essas leva, coisinhas que eu não sei tira como é daqui. que foram compradas não, entendeu? Vieram pra minha mão, eu não sei, então fica com vocês aí, vocês que resolvam essa peleja. Mas ele continua, gente, com o Oscar dele de melhor ator. Ufa! Que sirva de exemplo pros políticos. Devolvam o que vocês roubaram, velho. E outra coisa, hein? Isso que era filme. Sindicato dos Ladrões. Não os filmes que a Paulinha trouxe ontem aqui. Você não gostou do Baywatch? Eu fui assistir Baywatch, pelo amor de Deus. Você não gostou da pena? Já não tem a Pamela Anderson. Ah, mas tem outras mulheres lindas. E aquele Zac Efron é um vagabundo. Vamos lá, nessa semana agitada na política e em outras... não, vamos com uma musiquinha antes, daqui a pouco a gente segue aqui, vamos dar uma desloviada, vai dar pena. Você gosta dessa banda australiana aí, da pena? Que banda? O Man at Work? Ah, vai te catar, velho. 10h44, horário de Brasília. Nervoso hoje. Sempre nervoso. Been somebody else's car. Vai, dubla, Paulinha. Ai, difícil. We ordered different drinks at the same bar. Olha só, Adele. Ai, Adele. Silvio, pelo amor, Gosto né? muito da Adele. Não, esse aqui Não é a o mais, Adele, o mais é a recente Lorde. da Lorde. Aqui? A A Lorde? neozelandesa Lorde Que banda é essa? é uma garota jovem. Muito Você não suave. conhece essa menina, Silvio? Não, Fez tanto sucesso em 2013 com aquela faixa Royals do álbum Pure Heroin. Não? Nada? Só conheço a Adele. Tá bom. Parece a Adele. Mas hoje a gente vai falar da Lorde. Saiu o novo álbum dela, o sucessor desse primeiro, que eu já falei o nome, Pure Heroin. Então, Melodrama está disponível para vocês baixarem e também para ouvirem por streaming. Com Greenlight, que foi o primeiro single, trazendo uma Lorde completamente diferente, né, daquilo que a gente, enfim, tinha na mente, uma coisa sombria, Ela mais saiu um pouco das truncada. sombras, né? Ela Pois saiu. ela tá mais colorida, Mas mais mantém, mas animadinha. mantém uma sobriedade, assim, também, que é da figura dela, ela né? tem um negócio que é muito adulto pro quão jovem ela é, né? Uhum. Ela fala muito sobre o que sente essa geração, né? Os sentimentos... Agora, no caso, da balada, antes da balada, depois da balada, Sim. sobre amores, sobre como eles se sentem na sociedade. É muito legal a forma com que ela escreve. Eu acho que é isso que é muito legal da Lorde. Ela é uma boa autora, compositora. As músicas falam muito ao jovem. Nesse álbum novo, assim como Greenlight, a gente tem outras faixas que são bem pop mesmo, Ed, mais leves, diferentes daquilo que a gente estava acostumado de ter da Lorde. Então, por exemplo, Homemade Dynamite é uma bem uplifting, digamos assim, mais animadinha. A minha preferida, Supercut, parece até uma coisa meio Taylor Swift. Elas são amigas, né? Você sabe. Eu não duvido que possa ter trocado um pouco de figurinhas, porque Supercut é pop num grau, assim, que a hora que ela lançar com um single, com certeza também vai ficar entre as mais tocadas. Mas ela não deixa de lado essa melancolia também jovem, e tem outras faixas mais balada, digamos assim, como Writer in the Dark e Liability. De novo, eu acho que a Lorde está experimentando mais com a voz dela, então não só nesse cantar dela, que não muda muito de tom, ela tem variado mais nessas canções, você vê ela se arriscando mais e tá mais poderosa, né, Ed? Tem orquestração, tem coisas que vão um pouco a mais do que só a bateriazinha eletrônica. Enfim, quando a pessoa surge, né, tem menos pra pôr nas músicas, Ed. Depois todo mundo quer participar e fazer aquele som cheio e tal. Tá aí, disponível pra vocês, várias músicas de Lorde, o álbum completo Melodrama. É um dos assuntos mais comentados nessa manhã na internet. Vale como trilha sonora pro final de semana. O enciclopédico Edgar Piccoli achou? Eu gosto da Lorde, desde o Pure Heroin, eu acho legal, acho que a menina veio com uma proposta diferente, uma coisa, né, sombria, mas com uma personalidade muito forte, assim. Ela tem. E até de se assumir com falhas, imperfeições, ela fala Sim. muito disso pro jovem, e é muito legal, porque ela não só teoriza a respeito de quebra de relacionamento, sem fazer uma crítica direta a Taylor Eu não sei Swift, quantos mas anos sobre ela tá como o jovem agora. se Quantos anos ela tá sente. agora? É menina, ela é muito super nova, mas jovem, parece que ela é 20 tem e poucos 50 anos a mais da idade real dela, né? Porque ela é muito madura, sempre se colocou de uma forma muito sóbria, séria, Ela assim. tem
Você não vai acreditar, ela é de 7 de novembro de 96. Ela tem 20 anos. 20 anos aí. É muito jovem. É uma maturidade realmente improvável pra idade. Pois é. E tá aí, então, Melodrama, todo mundo ouvindo e comentando também. Pode usar nossa hashtag de hoje, Xodengue. Da Maria Rita ninguém fala, né? A gente vai falar da Maria Rita, Da sim. Pena, a gente não Estamos só aqui. fala, como já recebemos Maria Rita aqui no programa. Você não fazia parte da bancada ainda? Eu não tava aqui, velho. Então. Quem sabe ela regresse para trazer mais novidades. Tá na Xodengue, estrada, gente, tá entre na os estrada. assuntos mais comentados do Brasil. Participe você aí contando a sua história da dengue. E é lógico que acho que desde ontem, né, quando aconteceu o episódio envolvendo o Alexandre Garcia, o nome dele tá nos assuntos mais comentados do Twitter. E eu tô lendo aqui o seguinte, tem um twitteiro aqui dizendo que esse cara que o atacou é o mesmo que atacou no passado Joaquim Barbosa, né? Aí colocou uma notícia aqui do Globo, ex-assessor de deputada petista é preso no Senado por insultar Aloysio Nunes. Então Joaquim Barbosa e Aloysio Nunes também. Ele é conhecido assessor, como então. Pilha. Talvez ele seja um cara que faça esse tipo de ataque de modo profissional. É Né? lógico, ele foi gravando aqui quando a gente mostrou o áudio, tinha o vídeo acompanhando. Da vida, né? Porque tem essa questão mesmo dele estar provocando uma reação que lhe interessaria ali, caso o Alexandre reagisse. Era tudo o que ele queria, né? Claro. Ele é assessor parlamentar, era assessor parlamentar na época que fez um outro ataque aí na notícia que o Globo tá postando, isso? E é impressionante como as notícias vêm à tona, né, depois de um episódio desse. Aí tem um outro aqui, um twitteiro de Milson Papo 10, dizendo o seguinte, ele reproduziu uma notícia também antiga da Veja, ele diz, assessor petista que hostilizou Barbosa saiu de licença médica para ir ao Rock in Rio. Todos os seus fantasmas do passado vêm à tona quando você se mete num episódio desse. É o que só reforça a teoria que eu falei lá no início, né, porque eu me lembro que tinha um menino com esse perfil bem semelhante lá, que costumava fazer esse tipo de ataque à imprensa no Sul, que ele ficou uns 10 anos fazendo jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul para poder se manter no DCE da faculdade, né? Então ele ficava lá reprovando e fazia, né, para ficar na faculdade para poder se manter no DCE. Depois virou assessor aí de um partido X, chegou a fazer campanha à presidência desse partido X lá e continua até hoje sendo assessor de imprensa desses partidos e fazendo o mesmo discurso, o mesmo tipo de ataque. Então é mais ou menos o discurso e a semelhança são as mesmas, né? A gente fica no agora, mesmo nas tom. redes sociais, você vê que esse tipo de cara e esse tipo de atitude recebem muito apoio também. Claro. O cara tá sendo apoiado ali por uma horda de gente de esquerda que acha esse tipo de manifestação bacana. Mas eu acho que Mas quando é o contrário, não é bacana. Eu não consigo entender como as pessoas não conseguem ter uma coerência. Então, mas em assim, relação a eu acho que relacionar, obviamente, é um cara de esquerda, tudo, mas tem o cara de esquerda que pensa de forma digamos, como é que eu poderia dizer? Como pensa um sujeito de esquerda diante desse cenário político em que a gente vive hoje. Mas pensa de uma forma ordenada, pensa dentro de um diálogo saudável, das diferenças de ideologia. Deve ter gostado. E inclusive, reprova esse tipo de ação e esse tipo de discurso velho que a Ellen destacou aqui pra gente. Quer dizer, são pessoas que estão dentro do espectro político da esquerda, mas que articulam um pensamento de uma forma apaziguadora, de uma forma de embate de ideias no campo das ideias, simplesmente. Quando você parte para um confronto corpo a corpo, assim, com um baixo nível de argumento, com uma truculência, tripudiando um sujeito, porque ele trabalha numa emissora que o sujeito alega ser uma emissora golpista, enfim. Ele tá colocando na conta aí da pessoa física o trabalho do sujeito, né? Se você for generalizar dessa forma, olha, estamos fritos, né? E mesmo que fosse um protesto contrário ao Alexandre Garcia, você não faz um protesto dessa forma, né? Contra as opiniões do Alexandre, como ele se manifesta. Por exemplo, esse tipo de cara e esse tipo de ideologia deve ter criticado, por exemplo, quando o Guido Mantega foi hostilizado dentro do hospital. Exato. Aí ficou... Aí é ruim, aí não é legal. Então tudo é coerência, né, Edgar?
Não, só um parênteses sobre isso, porque eu falei a história da opinião em relação à escola de Frankfurt, tal, aí eu citei. Assim, a gente não pode ser ingênuo de achar que não existem ideologias. A gente sabe que, por exemplo, aquele mito da imparcialidade dentro da comunicação, isso é uma coisa que não existe, porque assim, a gente vive num mundo capitalista, existem interesses, existem posições editoriais, né? E não tem nada de errado em haver posições editoriais, desde que o jornalismo, a reportagem seja feita de forma plural e bem feita. Não há nada de errado, existem ideologias. Tudo isso existe, mas tudo isso faz parte e precisa ser discutido democraticamente. Quando a gente passa para o escracho, para a chacota, para rechaçar uma pessoa ou outra, para a individualização da agressão, aí a gente sai da democracia, volta para a barbárie e aí vamos zerar o jogo. É a mesma história de tatuar a cara lá do menino que supostamente roubou alguma coisa. O que é agora? A gente vai fazer isso? Vai apedrejar as pessoas? É o próximo passo? E aí depois se descobre que o cara que tatuou também tinha tinha uma capivara. O cara que tatuou tinha uma capivara. Quem faz isso é ladrão também. Ô Bruno, volta um pouquinho o vídeo aí no começo, por favor. Essa história tá bombando aqui, a gente tá acompanhando nas redes sociais, no Twitter, só pra gente ver novamente como é que começou essa história lá no aeroporto de Brasília. Ele tá na fila ali, no embarque ali, né? Legal que a gente vai no mesmo voo. Golpista, vai ter Miriam Leitão também? Alexandre, você também vai soltar notinha se vitimizando igual a Miriam Leitão? Golpista? Hein, golpista? Como é ser golpista? Fala pra gente aqui, não é a Rede Globo não, aqui é No Filter. Você pode falar o que você falar, a gente vai publicar sem edição. É curioso que ele fala em vitimação, né? Sem perceber que ele é vítima de um processo no qual ele nem sabe que está inserido. Quer dizer, eu acho que quando tem um debate em cima das ideias, das divergências ideológicas, quem sai ganhando é quem está ouvindo, é o povo, é o cidadão, são as pessoas que compõem esses espectros distintos, né, dos matizes ideológicos e políticos. Agora, esse tipo de truculência, esse tipo de embate direto, sem argumentos, que fomenta só a briga, a fúria e a raiva, a gente sabe onde ele está localizado. Está no discurso do nós contra eles, tá no você inflamar uma militância que não pensa e passa a ter atos violentos como esse. Quer dizer, e tem uma coisa curiosa, eu percebi nesses últimos dias, né, com esses argumentos que, inclusive, o Augusto vive citando e colocando aqui, que a Lava Jato vai para cima de onde está o ilícito, de onde está, quer queira o sujeito ser de um partido de centro, de direita ou de esquerda, que derruba um argumento, né, da esquerda, de que haveria uma perseguição aí aos nomes e aos quadros, né, dos principais partidos de esquerda, e aí principalmente o PT, envolvido, né, até o pescoço nessas questões de corrupção dos últimos anos do Brasil. Quer dizer, quando você nivela o debate e fomenta esse tipo de coisa, até na carta da própria presidente que assumiu agora o PT, a Gleisi Hoffmann, é uma carta meio dúbia, porque ela de alguma forma, ela diz que o partido não estimula, não compactua com esse tipo de atitude, mas ao mesmo tempo não deixa no final, né, de justificar aí alguma coisa, porque a Globo, enfim, é uma Globo que defende os interesses, né, da elite, enfim. E o mais engraçado é que não tem nada mais igual a um petista extremo do que um Bolsonaro extremo, né? Porque, por exemplo, quem fala em mimimi, vitimização é o pessoal do Bolsonaro. Ou seja, vocês são iguais. Vocês são extremamente iguais, gente. Vamos lá, agora 11 em ponto, horário de Brasília, a gente vai para um break rápido, mas já voltamos, não saia daí, temos entrevistas ainda no programa de hoje com o Renato Kfouri, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, e também os ouvintes, né, se manifestando aqui pelo nosso WhatsApp, fazendo perguntas ao doutor Renato Kfouri. Daqui a pouquinho, agora 11 horas em ponto, horário de Brasília. Vamos seguindo com o Morning Show dessa sexta-feira, 16 de junho, agora com a editoria de saúde. O assunto agora é de extrema importância, por isso eu peço atenção aqui dos nossos caros ouvintes do Morning Show. A gente está em junho.
As portas do inverno aí, nesse período, as notícias, os comunicados dos governos e as discussões no geral sobre a dengue dão aquela sumida, né, do noticiário. Né? O que deveria acontecer é exatamente o contrário. Se assim fosse, chegaríamos ao verão mais tranquilos e faríamos diminuir o número de casos da doença. Porque, como se sabe, o verão é a estação preferida do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue. Então vamos lá, prestando aqui um serviço ao ouvinte da Jovem Pan, a gente engata num papo com o médico Renato Kifuri, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor Renato, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Morning Show. Bom dia, Edgar, um prazer estar com você aqui falando com seus ouvintes. Vamos lá, acho que a gente pode começar aqui para introduzir o nosso bate-papo, ouvindo aqui do senhor em que pé a gente está nesse momento com relação à dengue, nos casos de dengue no Brasil. Qual é a situação que a gente vive nesse momento? Olha, a dengue é um enorme problema de saúde, né? A gente tem reportado nos últimos 2 anos aí cerca de 1,5 milhão de casos por ano. É muita gente. Muita coisa. Né? É muito caso. Esses são os casos reportados que vão a médico, que procuram atendimento, que acabam sendo hospitalizados. Quase 1.000 mortes por ano acontecem por dengue nos últimos 2015, 2016. Então, são números alarmantes que por si só já mostram o tamanho do problema. E certamente o controle do mosquito, né, o vetor, que é o transmissor da dengue, não é eficaz. A gente só vê progredir, aliás, né, a febre amarela, a chikungunya, a zika, que são outras doenças transmitidas pelo mesmo agente, Sim. só expandem, quer dizer, a gente mostra que não há um controle adequado do mosquito e novas estratégias para prevenção tem que existir, porque esperar contar só com controle de mosquito para diminuir o tamanho desse problema é pensar que uma dessas certo, estratégias, né? É a vacina. Hoje nós dispomos de vacina. Tem uma vacina para isso. Exatamente. Em que casos ela é indicada? Em que momento deve-se lançar mão dessa vacina? E é uma vacina que parece que tem que ser tomada em algumas doses, não é? A vacina é licenciada, a única licenciada no mundo hoje é dada em 3 doses, com intervalo de 6 meses entre elas. Então, na verdade, você vai tomar uma dose, depois de 6 meses a segunda, depois de 6 meses a terceira. Aquilo que você já tocou no ponto crucial no começo da tua fala, Edgar, que você vai vacinar hoje para proteger no ano que vem. Sim. Não é para proteger amanhã, né? O brasileiro tem essa coisa, né? O brasileiro não, acho que o ser humano, né? Eu vou procurar uma vacina se estiver tendo caso agora. Não vou pensar em me proteger para daqui a um ano, né? Mas esse é o racional da vacina. Hoje a gente tem disponível uma vacina que vai ter sua eficácia, vai ter o seu efeito de protetor para a temporada do ano que vem. Então a vacinação se destina a não é este momento atual, mas o ano que vem. E em relação à população que é alvo dessa vacina, infelizmente ela ainda só está no privado, né? O governo ainda não incorporou para toda a população. Infelizmente é uma vacina hoje só disponível para quem pode pagar no sistema privado de vacinação. E criança, adulto, tem contraindicação? Assim? 9 a 45 anos. Os estudos iniciais da vacina foram feitos nesta população, né? Que na verdade quase 70% dos casos de dengue acontecem nessa faixa etária, né? Entre 9 anos e 45 anos. Então os candidatos para vacinação são de 9 a 45 anos. Grávidas não podem tomar. Indivíduos que têm alguma condição de doença crônica, um transplantado, algum problema de imunidade também estão fora dessa indicação. Mas fora isso, qualquer indivíduo saudável, não grávido, de 9 a 45 anos, pode e deve receber a vacina desde que tenha acesso. Né? Quem já teve dengue? Excelente pergunta, né? Porque existem 4 tipos de dengue. Então você pode ter 4 vezes dengue na vida. Então se você já teve uma dengue, você vai tomar a vacina que é contra os 4 tipos e vai se proteger contra os outros 3. Para aquele que você já teve dengue, você já está imune. Encontrar alguém que já teve os 4 tipos de dengue e a vacina seria desnecessário, nós estamos falando de menos de 0,1% da população brasileira. Que teoricamente já estaria imune, essa porque vacina já teve seria contato com os 4 tipos. Para elucidar, usando um certo didatismo, quais são os tipos da dengue? A gente chama de 1, 2, 3 e 4. É bem simples mesmo. Dengue 1, dengue 2, dengue 3. Tem a dengue hemorrágica. Aí são complicações, né? Então a gente sabe que a dengue, na sua forma clássica, que a gente chama de dengue clássica, dá febre, dor no corpo, mal-estar, joga o indivíduo na cama, improdutivo para o trabalho, mais de 2 semanas, uma recuperação lenta. Mas alguns casos evoluem para as formas graves, apresentam sinais que a gente chama de alarme e às vezes evoluem com hemorragias, com sangramentos e até o óbito, né? Como eu comentei, mais de 1.000 mortes aconteceram nos últimos, ou quase 1.000 mortes aconteceram nos últimos anos. E a vacina
tem um dado que eu acho extremamente importante comentar, que para as formas graves, ela protege cerca de 90%, 93% da eficácia da vacina. Para qualquer dengue, a eficácia é de 65%. O que eu quero dizer com isso? Se eu vacinar 3 indivíduos, 2 não vão ter dengue nenhuma. Um ainda pode ter o que a gente chama de falha vacinal. Se eu vacinar 10 indivíduos, 9 deles, se algum deles tiver dengue, nenhum deles, ou só um deles pode ter uma dengue grave. Ou seja, 93% para prevenção de formas graves da doença e de 65% de prevenção para qualquer forma de dengue. Uma vacina extremamente eficaz e segura, né? Há contraindicações? A gestante, né, como a gente comentou, e indivíduos que tenham alguma condição que interfira na sua imunidade. É uma vacina que a gente chama de vírus vivos, né, como sarampo, como catapora, como febre amarela. Então, há algumas restrições para essas populações. E protege para outras doenças além da dengue? Não protege, Paula. Essa é uma confusão que muita gente faz. Como o transmissor, o mosquito é o mesmo, tem muita gente que fala, vou me vacinar contra a dengue, vou ficar protegido de zika, chikungunya, febre amarela. Não é. A vacina não é para o mosquito, a vacina é para o vírus da dengue. Então, uma vez vacinado, eu estou protegido contra os 4 tipos de dengue, mas não contra outras doenças. Vini, tem alguma pergunta aí da nossa audiência? Estão mandando aqui algumas dúvidas, alguns questionamentos. Vamos ouvir do primeiro, que é o do Maurício de São Paulo. Bom dia, Maurício Vilela de São Paulo. Gostaria de saber, em relação à dengue, quais as outras doenças que os sintomas se assemelham, né? Tem muita coisa que se assemelha, às vezes você trata uma coisa pensando que é outra, né? Se existe essa similaridade aí de sintomas, pode ser... A sintomatologia em geral. Porque está dizendo que pode ser uma doença, achando que é uma dengue, isso é outra. Como é que a gente sabe que é uma coisa? Absolutamente pertinente a pergunta do Maurício aí, porque quando você tem essas doenças zika, chikungunya e dengue, elas se assemelham muito, né? São doenças praticamente de vírus das mesmas famílias, né? E que dão febre, que dão dor no corpo, que dão mal-estar, que às vezes dão manchas avermelhadas. Na prática clínica, existem exames que separam uma doença da outra. Se você colher exames de sangue, você consegue reconhecer se aquilo é zika, se aquilo é chikungunya, se aquilo é dengue. Mas na prática, existem alguns sinais que nos chamam a atenção. O zika vírus dá muita coceira, dá muita mancha na pele, que são coceiras, dá muita conjuntivite. O chikungunya é uma doença que dá muita dor articular, dor crônicas, que se arrastam por muito tempo depois da doença. E a dengue se caracteriza por febre mais alta. Então, na prática, o médico habituado a atender esses quadros consegue reconhecer ou pelo menos suspeitar se nós estamos frente a uma ou outra dessas doenças aí que são muito semelhantes, sim. Mas os exames é que vão confirmar e dizer se é dengue, se é chikungunya ou se é zika vírus. Doutor, o senhor falou, quer perguntar, Ellen? Pode ir. Em relação às 3 doses da vacina, né? Porque normalmente, por exemplo, a hepatite também são 3 doses e aí, às vezes as pessoas acabam não terminando o esquema. Pois é, como é que fica essa questão? Eu tomei uma, esqueci das outras 2. Anulou completamente, aí já não tem mais... Ou fica parcialmente protegido. Isso é frequente, né? Com qualquer vacina que a gente tem mais de uma dose, exceto na pediatria, onde as mães são extremamente cuidadosas e levam seus filhos no atraso. Quando a gente vai vacinar adolescente, quando a gente vai vacinar adulto, né? Não sei vocês aqui quantos estão em dia com suas carteiras de vacina, mas se a gente olhar para vocês, quantos começaram a vacina e não terminaram, o número é grande, não é desprezível, porque a gente não tem esse hábito, a gente não tem a cultura de ter o apreço pelo calendário vacinal, pela carteira vacinal, que nem a gente tem com as crianças, com nossos filhos. Nossos filhos a gente não atrasa, né? Então, qual que é a resposta para você? Tomou uma dose, você está com algum grau de proteção que é incerto. Tem gente que com uma dose responde melhor, tem gente que 2 doses responde adequado, tem gente que só depois da 3ª dose. O que se conhece de fato é que vai ficar protegido se o esquema for absolutamente terminado. Quando você perdeu o prazo da 2ª ou da 3ª dose, você não reinicia o esquema. Isso vale para qualquer vacina. Se eu tomei há 20 anos atrás uma primeira dose e agora lembrei de terminar meu esquema, eu vou tomar a 2ª e a 3ª. Para qualquer vacina é assim. Dose dada não é dose desprezada, é dose considerada. Então você já fez uma resposta do seu sistema imune, você já aprontou a sua resposta ali dos seus anticorpos e essa 2ª e 3ª dose só vão completar o esquema. Ô, doutor, aqui talvez fuja um pouco da tua alçada, mas como o senhor está na área, talvez saiba nos responder qual é a expectativa disso estar
no sistema público, porque as populações mais carentes são as mais afetadas, né? No caso da dengue. Tem alguma previsão para isso acontecer? Sempre, toda vacina que é desenvolvida, num primeiro momento, ela custa caro, né? O retorno do laboratório que desenvolveu a vacina quase que inviabiliza a introdução de uma vacina num programa público em larga escala num país de 200 milhões de habitantes, né? Nós temos 200 milhões de habitantes, na população entre 9 e 45 a gente tem mais da metade da nossa população vivendo aqui. Sim. E nem que no Brasil quisesse colocar vacina para todos, nem existiria no mercado quantidade de vacina suficiente para todo mundo. Então esse é um passo, e com todas as vacinas isso aconteceu, né? Então a gente, hoje, as vacinas que são disponíveis gratuitamente no Programa Nacional Público, um dia foram primeiro desenvolvidas e houve um tempo até que elas fossem incorporadas ao calendário público. A gente espera que breve, né? Hoje essa velocidade de introdução em programas é bem menor do que já foi há 1, 2 décadas atrás. Então hoje uma vacina é licenciada até que ela se torne factível de se colocar no programa público, o tempo está encurtado. Ok. Outras análises precisam ser feitas além de disponibilidade da vacina, o custo, que populações não vai dar para todo mundo de 9 a 45, quem nós vamos priorizar no primeiro momento. Essa é uma discussão que o programa brasileiro já está fazendo. Até porque eu imagino que tenha uma dificuldade nisso, que você, no caso de grávidas, né? Você não pode tomar a vacina grávida, mas você tem que fazer uma prevenção caso tenha interesse em engravidar. Claro. Muitas vezes essa gravidez programada dessa forma é muito difícil de acontecer, ainda mais nas populações de baixa renda. Isso aconteceu com um monte de vacinas que a gente já utilizou aqui no programa, campanhas para rubéola, campanhas para febre amarela, que grávidas não poderiam tomar, e muitas foram vacinadas inadvertidamente, ou seja, não era para vacinar grávidas, mas não sabia que estava grávida, enfim, todas as condições que fazem essa vacinação. Tem mais uma pergunta aqui dos nossos ouvintes, Vini? Vamos lá. Bom dia, pessoal da Jovem Pan, aqui é a Joyce de São Paulo. Eu nunca peguei dengue, mas eu tenho uma curiosidade, porque eu tenho problemas de plaquetas baixas, minhas plaquetas é em torno de 125 mil, né? Eu tenho muito medo de pegar, né? Então eu gostaria de perguntar pro doutor se é perigoso eu pegar dengue, se caso eu pegue, isso vai agravar mais a situação devido a minhas plaquetas baixas. Bom, era isso. Um abração a todos e bom dia. Bom dia. A nossa ouvinte, como é o nome dela, Vini? A Josi de São Paulo. Josi. Josi, você tem provavelmente algum problema aí na sua coagulação, com as suas plaquetas, mas esse número seu não é tão baixo e não contraindica a vacinação. Então você pode sim ser vacinada com esse número de plaquetas sem problemas. Agora, você adquirir dengue, que pode evoluir para uma forma hemorrágica, já tendo uma doença de base de coagulação, sem dúvida para você é um risco maior. Então a minha recomendação é que você, se possível, receba a vacinação sim, porque a dengue, no seu caso, se evoluir para uma forma grave e hemorrágica, você tem um risco maior do que quem não tem esse problema de coagulação. Certo, doutor Renato Kfouri, queria agradecer sua presença aqui e essa elucidação a respeito de um problema que é presente na vida de muitos brasileiros aqui a respeito da dengue e da prevenção, né, com essa vacina que o senhor acabou explicando pra gente. Obrigado, doutor. Obrigado, Edgar. É sempre um prazer falar com você e seus ouvintes aqui. Obrigado. Vamos lá, é hora da gente conferir com o Léo Stamilo os assuntos que repercutiram no Twitter. O Léo é o diretor editorial da plataforma na América Latina. Salve, salve, Léo. Rapaz, que saudade, hein, meu velho? Eu acho que eu vou soltar até um aplauso aqui pra você. Muito obrigado, hein? O que aconteceu? Agora eu fiquei ainda mais emocionado. Como é que funciona? Acende a luzinha, eu falo, é isso? Não lembro. É por aí, Stamilo. Vamos ligar. Começou a perder, ele sumiu. Será que foi essa, Vini? Nem estava preparado pra falar de futebol, viu? Se quiser falar de futebol, a gente fala mais só de Libertadores. Que o brasileiro não fala. Pode falar de qualquer campeonato. Sul-Americana, vai. Qualquer campeonato, por mim. Né? Aí ele entra no quesito futebol. Te falar. Mas fica tranquila, Viana, porque eu acho que vai dar um cruzamento interessante na semifinal Copa do Brasil, Libertadores. qualquer um, podemos falar. Aí, essa amarra. Ô, Léo, vamos, como diria Jack, né, por partes aqui. No setor das notícias, esse impasse do Carnaval do Rio de Janeiro certamente ganhou uma projeção enorme no Twitter. Muita gente falando no Twitter, principalmente no Rio de Janeiro, né? Porque o impasse
está entre a Liesa, né, que é a instituição que representa as agremiações das escolas de samba do Rio, e a prefeitura. Por quê? A administração do Marcelo Crivella está dizendo que vai cortar pela metade os subsídios do Carnaval do Rio de Janeiro. E isso, de acordo com a Liesa, vai inviabilizar o Carnaval. Então você imagina, o evento no Rio de Janeiro que é um pouco importante, né, para as pessoas que gostam de Carnaval. É só me falaram que é importante. Me falaram que é importante. Acontece. O Carnaval do Rio de Janeiro, na real, está sob risco. Então esse é um impasse gigantesco que a gente vai ouvir muita coisa ainda sobre esse assunto, porque é um evento que traz dinheiro, traz receita para o Rio de Janeiro, muita, porque, né, a gente está falando de um dos principais eventos turísticos do ano no calendário brasileiro. É um evento que move muitas paixões, né? Sim. As torcidas das escolas, principalmente no Rio, são gigantescas. E no Brasil inteiro, né? Porque vai gente do Brasil inteiro assistir o Carnaval do Rio. E tem esse impasse agora. Agora, né, dizem também que o Marcelo Crivella nunca foi muito favorável ao Carnaval. Não foi esse ano, né? O desfile. Exatamente, não foi esse ano o desfile, que é uma tradição, sempre o prefeito, né, ia ao Carnaval. Enfim, é uma polêmica que vai se estendendo por muito tempo. E apesar da justificativa ser boa, né, que é para destinar as creches do Rio de Janeiro, precisa ver primeiro se esse dinheiro também vai ser realmente destinado a isso e outros gastos do Marcelo Crivella, né, de 70 milhões. E muita gente ali, as pessoas que acompanham mais de perto a política no Rio de Janeiro, dizendo que também, na verdade, tem um quê ali da orientação ideológica do Marcelo Crivella, né, que não é muito chegado ao Carnaval. Então, enfim, coisas que ainda... religião, Exatamente. Então... Olha, eu trocaria numa boa, viu, se todas as creches, as escolas estivessem equipadas, pagando bem os professores. Se a gente tivesse a certeza. Uma merenda saudável. Eu trocaria pelo Carnaval. Ok, mas é a escolha de Sofia que a política brasileira nos impõe, até né? acertar Ou as isso contas, ou Ellen. aquilo. A gente não, ou isso ou aquilo. Mas é o nosso a momento, gente quer tudo. A gente não quer escolher ou isso ou aquilo. A nossa realidade é essa. Tem que ter tudo. Mas a questão é isso. Eu ou isso ou acho, aquilo claro, era ou o anel da Adriana Anselmo, ou tudo que é essencial pra gente, que é cultura e educação. É claro que no mundo ideal, né? Não é mundo a gente ideal, não quer gente. só comida, a gente quer Não bebida, é mundo diversão ideal, e a gente não é arte. trouxa. Mas seria ideal que tivéssemos o Carnaval e todas as escolas alimentando suas crianças. Sim, e quando a gente pensa no Carnaval, as pessoas às vezes, isso que a Ellen estava colocando, né? Pensam no Carnaval como uma coisa dispensável, porque isso não é prioridade. Se a gente for pensar em prioridades sociais... É uma boa discussão essa. Essa é uma discussão super profunda, mas o Carnaval é essencial sim, sob um ponto de vista da diversão, do lazer, da cultura. Turismo também, do turismo, né? porque as pessoas... a gente vai cair na discussão de o Ministério da Cultura não é importante, né? Ok. Porque a cultura não é prioridade. É muito prioridade. Né? Talvez a cultura seja uma das maiores prioridades. Né? Você vê, a gente está no primeiro tópico, daí gerou uma discussão gerou uma aqui, discussão razoável. Vamos rapidamente, falamos agora do ataque ao Alexandre Garcia, discutimos um pouco sobre isso aqui no programa, tal. A quem interessa essa separação da população, enfim, bababá. Vamos ao ataque à Miriam Leitão. A Miriam levantou isso, né? Aconteceu isso com a Miriam, ela fez um artigo sobre isso que repercutiu muito. E a discussão acho que passa muito também pelos influenciadores, né, Edgar? Pelas pessoas, e aí não só os líderes políticos, mas também os jornalistas, os apresentadores de televisão, quer dizer, os discursos ultra inflamados, eles acabam efetivamente influenciando as pessoas, né? Então, as pessoas que têm a sua mão microfone têm que também ter muita responsabilidade ao fazer os seus discursos. E a Miriam colocou isso no artigo dela, o Alexandre Garcia também foi vítima disso essa semana, e é importante que as pessoas entendam que todo mundo tem que debater sim, todo mundo tem que ser diferente, tem que manter suas opiniões, mas com educação. Exato. Boa. Vamos lá, o Dória e o Dia dos Namorados. Que tem a ver uma coisa com a outra, hein, Edgar? É o pai dele, parece, né? O criador. Tipo, a Netflix Tem a ver uma coisa com a outra. O pai dele era muito romântico. Vocês chegaram a discutir isso ou não, no Dia dos Namorados? Não. O pai dele era muito romântico, eu acho. Ele é o responsável, é isso? Na verdade, o pai do João Dória, ele criou o Dia dos Namorados na década de 50 com uma iniciativa de apoio às vendas, né? Como uma iniciativa de apoio ao comércio, porque o mês de junho era um mês muito fraco, então criou-se a data para incentivar as vendas. Então, assim, aos apaixonados, ela tem, na verdade, uma origem comercial. O que não quer dizer absolutamente nada do seu ponto de vista, uma data que não vale nada. Não, vale, estamos só contando a curiosidade, porque no Dia dos Namorados isso bombou no Twitter. Como assim, gente, o Dória é pai do Dia dos Namorados? Já não estou mais tão romântico assim, teve alguns que disseram na plataforma. Mas foi uma discussão muito interessante que rolou no Twitter essa semana. Em alguns casos pode até tirar certos estímulos, né? Se lembrar disso, né? Nesse dia. Né, sabe? Mas vamos lá, entretenimento. Parada do Orgulho a Parada LGBT. do Orgulho LGBT esse domingo, né? Que pra vocês terem uma ideia, gente, é um dos eventos mais tuitados ao longo do ano todo.
O ano passado, a gente teve no mês da parada, que foi no mês de maio, aconteceu no último final de semana de maio, foram 6,5 milhões de tweets só sobre o assunto. Esse ano, nos primeiros 5 meses, já foram 32 milhões de tweets. Ou seja, tweet pra caramba. É um evento que é super importante na plataforma, as pessoas falam muito sobre isso, discutem muito a questão dos direitos LGBT, isso é muito legal. E por isso até a gente criou um emoji, né, para parada. As pessoas que usarem a hashtag ParadaSP, automaticamente vai aparecer a bandeirinha do orgulho LGBT do lado da hashtag. E a gente também fez uma parceria muito legal com o Eu País Brasil, que é uma das principais referências sob o ponto de vista da discussão dos direitos LGBT. É uma bandeira do El País na Espanha, foi um dos primeiros jornais a discutir a questão na Espanha, na Europa. Então a gente fez uma parceria com o Eu País, eles estão produzindo conteúdos incríveis no Moments sobre os direitos LGBT. Eu destaquei aqui no Moments da PAN um deles, o título é Tenho que te deixar porque eu sou gay. Não é, eu estou me separando de você não porque eu não gosto de você, mas porque eu sou gay. E é uma história de casais que se separaram, pais, enfim, né, que se separaram de suas esposas, porque descobriram que eram gays e conta todo o drama dessa separação e toda a história dessas famílias. Uma matéria muito legal que eu recomendo muito que vocês leiam. Ainda no entretenimento, se eu perguntasse pra Paulinha, teria certeza que ela me responderia com na ponta da língua qual a pior morte de Harry Potter, Paulinha? Qual foi a morte que você sofreu mais, Paulinha, na saga Harry Potter? Bastante com a morte do Dobby. Do Dobby, pois é um dos finalistas. Pra mim, Dumbledore. Dumbledore pra você. Dumbledore não foi pra final. Eu fiquei Não? chocado. Não é possível. Chocado. A gente fez uma enquete pra explicar para as pessoas que não são Potterheads, como a Ellen Brown. A gente fez... gosto. Você olha só! Você acha bonitinho? Eu acho que merecia palmas. Claro, sempre, claro. A Ellen Brown gosta de Harry Potter. Ela gosta. Gosto, Fiquei gente. chocado agora, de novo. É bonitinho. Não, eu gosto, essa é a exceção das minhas. Legal. Dizem que Tem anda... salvação, eu diria. E dizem que anda fazendo sessões românticas pra assistir Star Wars com o namorado. Não, aí também já não. Essa profecia que eu antecipei Senhor aqui. dos Anéis. A gente ainda vai ver. Aliás, eu vi vocês falando do Senhor dos Anéis hoje mais cedo no programa, né? Senhor dos Anéis? Não estavam falando do Lorde? Então aqui tem a senhora. Lorde. Não era isso? É verdade. Lorde é de música. Foi mal. Tá zoando, tá zoando. A gente fez uma enquete nessa semana pra discutir com as pessoas, os fãs de Harry Potter, qual que era aquela morte que mais tinha chocado os fãs. E os dois finalistas foram justamente a morte do Dobby e do Sirius. Do Sirius. Vou votar aqui agora. também, Eu né? voto no Sirius porque eu acho que foi a que mais com me o Sirius marcou. nessa- Por enquanto, 62% pra morte do Dobby. Tá? Bora, eu vou matar esse assunto agora. Vamos pra frente, senão não dá tempo, Stamilo. Bora, saiu o confronto da Libertadores, né? Todo mundo Corinthians pega quem? discutiu. Ih, rapaz, ficou devendo, viu? Talvez ano que vem. Quem sabe a gente encontra aí, né, numa semifinal, Palmeiras e Grêmio, vamos ver se vai dar certo. Mas você viu, né, que o Palmeiras, antes de enfrentar o Real Madrid no Mundial, vai eliminar o Barcelona nas oitavas. Eu vou... o Barcelona de Guayaquil, né? Eu vou ficar na torcida por vocês, viu? Outro evento que movimentou muito o Twitter nessa semana foi a final da NBA, obviamente. O Kevin Durant, absurdo que esse cara jogou. Impressionante, hein? Impressionante. Foi, assim, uma final, os 5 jogos da final. Eu tava torcendo pro jogo 7, né? Mas não rolou. Não teve O a Golden virada State acabou dessa vez. quase varrendo o Cleveland, né? Foi uma vitória por 4-1, super, assim, uma vitória convincente. E último assunto de esportes. Falta um ano para a Copa do Mundo da Rússia e a gente acha que o Brasil é atrasadinho, né? Nem metade dos estádios da Rússia estão prontos. Olha! Tá. Ellen. Coisa Olha, feia. eu vejo várias Pô, semelhanças matéria da Rússia especial com o amanhã, Brasil. Jornal da Manhã. Olha aí. Vai ter matéria especial A FIFA sobre até evitou Rússia. falar sobre um ano de Copa na Rússia justamente por causa disso. As coisas estão meio Tá incertas. Será que tem, feia a situação. será Tá que tem Oscar. empreiteiras, né, envolvidas com a construção? Depois da Copa a gente descobre. Antes não, depois da Copa a gente descobre. Se não der tempo, eu acho que eles têm que fazer no país que sediou a última Copa, né? Aí vão querer construir estádio de novo. Tá tudo aí, né? Vamos construir estádio de novo. Vamos lá, no chão. Stamilo, diversão aí. Outro da Primeira aniversário de Guerra um ano. Memeal, olha Vocês aí. lembram disso, né? A gente já tinha nossa Claro. parceria falando bastante aqui da histórica guerra memeal entre Portugal e Brasil. Completou um ano e o canal History fez um moment sobre isso, que ficou excelente, por sinal. Tá no moment da Jovem Pan, vejam um conteúdo que tá muito bacana. Como também tá muito bacana as imagens dessa conta aqui, ó, a conta @fotos2François. O François, você vai escrever assim, ó, Francois, tá? Com S no final. Sim. Esse cara é um artista francês que ele fez imagens usando celulares e fotos. Ele coloca o celular na frente da foto e constrói montagens muito interessantes.
Então eu recomendo que vocês vejam essas fotos, estão muito legais. Tem uma, inclusive, com o BB8 que eu selecionei especialmente para lembrar. Outro destaque que eu queria fazer, Edgar, já que na semana passada não teve o programa, a gente não falou, não teve a participação do Moments, 2 estreias no Twitter que eu acho que valem a pena pra gente que acompanha a política de perto, principalmente nesses tempos de maior debate. Vamos lá. @Gilmar Mendes, ele mesmo. Que foi polêmico pra caramba na semana passada com o voto de Minerva, que muita gente chamou de voto de Me Enerva no Twitter. @Gilmar Mendes é a conta dele oficial no Twitter, tá super ativo, vale a pena seguir e discutir com ele, obviamente, as coisas mais importantes do país, assim como também a conta de um dos principais ministros do governo Temer, que é o Henrique Meirelles. Falado. @Meirelles com 2 L's. Leonardo Stabile, muito obrigado, Léo. Esses foram os destaques do Moments. Um abraço, gente. Abraço. Até semana que vem. Até semana, bom fim de semana. E a gente vai finalizar essa edição do Morning Show com uma notícia do Rio de Janeiro. Como o Rodrigo Viga sempre tem muita coisa relevante pra falar pra gente, nada melhor do que ligar do meu Claro, que agora faz ligações ilimitadas pra qualquer operadora e lugar do Brasil. Muito bom dia, Rodrigo Viga. Bom dia pra você, Edgar. Ed Fulhão, Ed Passista. Bom dia para a turma da bancada, ouvintes desse Morning Show. Você gosta de tocar bumbo? Muito. Eu sou ritmista. Falei bumbo, Edgar. Sou ritmista. Bumbo. Eu sei que você gosta de tocar outras coisas, mas bumbo. Você gosta de tocar bumbo? Você gosta de tocar Farrão, surdo? Gosta de tocar tamborim? Pois bem, se você curte, meu caro Edgar, vem para o Rio de Janeiro neste sábado. Não é que vamos ter carnaval, não, mas vai ser uma espécie de carnaval fora de época. É uma concentração, um protesto na porta da prefeitura contra o Marcelo Crivella, o alcalde aqui do município, que, ao que parece, não gosta tanto assim da folia de Momo. Todos sabem, a gente vem falando aqui no microfone da Jovem Pan ao longo da nossa programação, está cortando a verba para as escolas de samba, as escolas de samba estão gritando mais alto, ameaçando não desfilarem na Marquês de Sapucaí em 2018, porque aqueles 2 milhões que eram injetados nas escolas de samba minguariam, ficariam mais enxutos, diminuiriam para R$1 milhão. O mundo do samba se mobilizou para esse protesto, um surdaço, um bumbaço, um tamborinzaço, qualquer coisa do gênero. Neste sábado, depois a turma vai sair em passeata, fazendo esse barulho, esse som, em direção ao Marquês de Sapucaí. A sede administrativa da prefeitura fica o quê? A uns 500 metros da passarela do carnaval mais famoso do Brasil. Agora tem uma outra turma por aqui, também está preocupada, viu, meu caro Edgar? Porque o prefeito, que é pastor, não curte essas festas, também já estaria fechando as torneiras de um outro grande evento da cidade. A Parada Gay, a Parada LGBT de Madureira, que sempre mordia lá uns 300, 400 mil reais da prefeitura. Meu caro Edgar, mundo difícil, dias novos para sambistas e simpatizantes a partir de agora, sob o comando do prefeito Marcelo Crivella. Ninguém está entendendo rigorosamente nada, eu diria despacito, suave, suavecito, porque desse jeito você não chega ao final, pastor. Tá tudo muito calmo, muito claro, muito transparente. Bom feriado para você, Edgar. Vai tocar um bumbaço, vai. Deixa comigo, esse foi o Rodrigo Viga e essa foi a Claro que tornou essas notícias possíveis, sendo a primeira operadora com ligações ilimitadas para qualquer celular e telefone fixo em todo o país, nos planos Claro Pós a partir de 5 GB. E aí, tá dentro? Vá até uma loja da Claro. Bom, vamos lá, fechando a lojinha hoje, sexta-feira, já desejando um bom final de semana pra todo mundo. Eu quero saber quem é que vai... Augustão, vamos revelar esse prêmio aí, quem leva? Hoje o vencedor é o Maurício de São Paulo. E aqui, ó, a gente também tem vencedor no Twitter com a hashtag Shodengue, o Pessoa de Boa, @Nilo Bento. Levou o prêmio do Morning. Vou falar com você aqui, pessoa de boa. É isso aí, uma salva de palmas. Obrigado pelo prestígio, pela audiência. Bom final de semana pra todo mundo. Segunda-feira você já sabe, né? Tamo de volta. Com Marco Antônio Villa aqui na bancada. Marco Antônio Villa às 10 da manhã no Morning Show. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.